Então vamos nessa? Galera, porra, CloudBot, aí depois foi Maltbot, agora é OpenCloud, aí depois ele vai fazer qualquer outro nome, a título de Tradeless, tentando, daqui a pouco vai ser DeepCloud, ou então QWZ, lá da Alibaba Cloud. Porque, veja bem, né? Realmente foi um desenvolvedor que já tinha um underground voltado na sua carreira da área de TI, um agente de automação por agentificação, esse cara, já de longa data, ok? Não é agenda, tá? Por isso esse canalzinho aqui, para de maluquice. Porra, não é agenda, não é, sei lá, família Hitfield, sei lá o que da vida lá, aqueles nomes todos lá, Hitchild, sei. Existem, tá? Esse bagulho é muito sério com outro segmento macroeconômico, geopolítico e tudo mais, mas não, cara, ele é um cara normal lá nos Estados Unidos, ele mesmo impressionado com a viralização aí do request dele lá no GitHub que ele disponibilizou, open source, e é isso. Agora, é um bagulho bom? É um bagulho bom. Eu mesmo baixei, não paguei VPN não. E vou explicar o porquê dessa situação toda. Agora, já vou adiantando, não está operacional. Eu não vou usar. É caro. Porra, como assim? Realmente, não é caro. Mas aqui pro Brasil, América Latina, África, América Central, entendeu? Sou asiático, dependendo do local. Índia não, por exemplo, Tailândia, porra, Singapura não. Sinosfera lá, Japão, Coreia, China, tranquilão, China VPN. Já vai ser VPN mesmo. Então assim, show de bola. Quer dizer, virtualmente ele é gratuito, tá? É que aqui, por causa do câmbio, por causa da falta de estrutura eletroeletrônica, por causa da falta de estrutura virtual, não. É caro, tá? Porque ele vai depender tudo de chave API. Então o ponto aqui é o seguinte, galera, essa vibe aí, essa hype, igual como foi a hype aí do ouro e da prata, prata aí as últimas 48 horas perdeu 40% de toda a valorização. Mas isso aí nós já comentamos em outra oportunidade. Na verdade, nós comentamos isso antes disso acontecer. Canais como a História do Dinheiro, esses daqui locais, né? Já reiterando o óbvio do Lulante. Por falta de liquidez, galera. Como é que você vai ter um investimento que você vai ter um patrimônio e não vai poder liquidá-lo? Mas o ponto não é esse, tá? Tá tocando ali o alarme, eu vou deixar tocar, vocês não vão escutar aqui não. O ponto não é esse. O ponto é o seguinte. Esse papo aí desse agente foi desenvolvido por esse rapaz, não me recordo o nome dele agora. Ele é um cara comum, ele já é do segmento aí de automação, da área de TI, tá? Ele tem um underground aí já nesse segmento, lá dos Estados Unidos. Foi um projeto de índole pessoal que ele quis desenvolver. E esse agente, ele não é nada mais e nada menos do que o Model Complex Protocol, o MCP. Eu fico embasbacado que, porra, um ano atrás, canais bons da área de TI estavam festejando realmente o advento do MCP. Principalmente para aqueles frameworks de fluxograma, para desenvolver aplicativos, né, a título de Vibe Code, para não precisar ficar mais codando. Como o famigerado N8N, né, o Opel lá da Google, que não está vingando. Então o que acontece? Isso foi festejado. E realmente ele tinha uma aplicabilidade revolucionária. Porque esse MCP, seja como Node, tá? seja por meio de nodes, seja por meio de chaves API, tá? Principalmente por crawl, por reg, para manter a coerência, evitar a incoerência, a inconsistência dos históricos. E, cara, assim, esses conceitos é característico do cara de ATI. Ao mesmo tempo que eu não vou aprofundar muito esses conceitos, eu não tenho como desenhar para você, eles são conceitos. Eu tenho muito esse problema na área do direito. Ah, poxa, mas você explica muito difícil. Pô, como é que eu vou explicar alienação fiduciária? O cara tem que entender o que é alienação fiduciária. Porra, multifineratício, intervenção de lucro. São conceitos. É um conhecimento conjectural, adexista. Ele tem que entender isso. E aí, o entendimento disso, eu faço um raciocínio na técnica de Fieldman aí, explicando tudo direitinho, dando exemplos básicos, que até uma criança entenda. Mas ele tem que entender os conceitos. Então, ele tem que entender esses conceitos também, para entender que esse agente
no final das contas, ele é uma codagem, seja em Java, eu não sei qual é a linguagem utilizada, mas pode ser qualquer uma delas, pode ser Python, enfim, tá? Foi disponibilizado o request dele open source no GitHub da conta desse cara. E qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que ele teve a sinergia de integrar realmente todas essas funções, essas extensões por MCP, que ele chama de skill, porque ele só simplesmente copiou e colou a ideia de skills que já era apresentada pela CloudWorks, tá? Que é a Cloud, né? Que também tem essa mesma ideia de ser uma agentificação, um agente de IA, como a Manus também, entendeu? Só que eles são cloud, eles já têm servidores próprios e depende das big techs aí, depende das grandes IA generativas para funcionamento atrelados a eles. Ele não, ele só desenvolveu esse agente, copiando e colando por open source também, um modelo de transformer básico, que não chega a ser uma MLL, não tem performática, não tem desenvolvimento, é só o beabá, deve ser muito provavelmente um Oyama, tá? Que se tornou base para o desenvolvimento da IA da Meta, que também tem esse nome, papapá, etc. E os demais outros também, até a própria OpenAI de início, o GPT-3 e tudo mais. Então veja, é um modelo de linguagem, mas ele não é uma MLL, tá? Então ele consegue ter essa funcionalidade básica para poder interar contigo, independente da linguagem que tu utiliza. A esse nível ele tem uma linguagem suficiente no seu banco de dados para operar. Copiou e colou isso, botou no banco de dados dele. Ele fez um fluxograma, muito provavelmente no N8. Utilizou também da plataforma do cursor ou algo congênito, tá? Através dos MCPs, fazendo por chave API, por Node, por RAG, né? RAG, enfim. E utilizando, obviamente, scrolls para manter a consistência, a coerência do próprio agente. Ele teve o insight de fazer esse agente com esse modelo limitado, mas com esses skills, essas transformações na sua codagem e disponibilizando o request lá no GitHub Open Source para todo mundo pegar, de maneira para instalar na própria máquina, como o próprio framework, não dependendo de um data center ou um VPS, como já está familiar. É bom que aconteça essas situações porque todo mundo passa a entender o que é VPN, o que é VPS, etc. É uma máquina virtual, uma cloud que você contrata e ele fica online e é baratinho. Entre aspas, baratinho, é virtualmente gratuito para o cara lá de fora. Para o cara daqui de dentro, já tem aí do HotGator, que já está disponibilizando com a instalação própria do OpenClaw. Ainda está chamando OpenClaw, depois sei lá qual nome que eles vão dar para esse bicho. E legal, né? Paga 27, aí 28 reais já por mês, aí já fideliza aquele plano de 12 meses e tal. Pô, mas veja bem, é 28 e pouco por mês? É, por mês. Tá. Aí quando você baixa lá na máquina virtual, aparece lá, tá ciente dos riscos? Pô, beleza, tal. Papapá, não sei o que, aí tu faz a configuração Telegram, WhatsApp, tem Signal, tem outras situações, mas você vai usar muito provavelmente o WhatsApp ou então o Telegram, tá? Mas muito provavelmente o WhatsApp todo mundo usa, ainda mais experiência aqui na América Latina, no Brasil, como o México, são os países que mais usam o WhatsApp. Estados Unidos tem usado bastante, ainda usa bastante o Telegram. Os asiáticos usam muito mais o Telegram. Enfim, pode ser mundial isso, geralmente você fica atrelado à localidade do meio que você se encontra. Mas o ponto é, depois de configurada essa situação, aí você parte, ele já faz um demonstrativo dos quais você está habilitado, do que você não está habilitado e do que você pode habilitar. E aí do que você pode habilitar, tem um monte lá deles. Pô, um monte. Para usar. Aí quando você passa a utilizar essas skills, essas skills são nada mais, nada menos MCPs, que é depender de chaves APIs, e a maioria deles depende de chave API, mas também algumas por nodes, tá? Como integração e interação entre os próprios agentes nos sistemas, é um node, tá? Eles têm os próprios crawl deles e os RAGs, para manter a consistência do histórico, que é a grande vantagem dele. O grande insight dele, sem prejuízo da explicação da instalação, é que ele fica num framework próprio, que você pode botar no VPS, mas ele vai depender sempre da integração quando você tiver na configuração para botar uma IA generativa. Porque ele, por si só, não consegue ser uma MLL com uma LM, vou falar em inglês que fica mais fácil, né? Uma LLM com LRMs também, para ter raciocínio autocrítico, feedback, a título de transform e attention. Então, ele não tem capacidade para isso. Ele é um transformer simples, difusor. Mas ele faz a integração por chave API para essas IA generativas. Ele dá a alternativa de você botar, se um estiver dando lag, aí você utiliza o outro.
Muito bem sacado nesse ponto. E o grande insight que ele teve, ele fez isso para botar um framework próprio, para você depender de todas essas integrações por MCP, que vão em regra se dar por chave API, e esse é que é o grande problema, pelo menos para realidades subdesenvolvidas como a nossa aqui no Brasil. África, América Central, né? Boa parte do mundo afora aí, que eu vou entrar no final desse ponto. Mas aí o que acontece? Ele é esse modelinho, que ele copiou e colou, ele utilizou disso, fez integrações de fluxos por N8 provavelmente, e no cursor para desenvolver MCPs que fazem integrações por nudes e principalmente por chave APIs, para esses outros MCPs que permitem essa integração não nativa, principalmente por chave API, para outros dispositivos no fluxo desse dispositivo, desse framework que ele botou. E a sacada foi que esse framework pode ser para a tua máquina, seja ela virtual ou a tua máquina física propriamente dita, o seu hardware. Tá? E isso, ele realmente tem autonomia e as outras não interagem. Mas ele tem nodes que ele faz interação com os próprios agentes da OpenClaw, que é o que o pessoal está ficando muito assustado por isso, aquilo, depois a gente comenta esse ponto também. Mas o ponto também é o seguinte, ele na hora da configuração, para ele ter essa interação, ele precisa de chave API com as outras IAs generativas. Gente, primeiro, chave API não adianta ir lá no Google IA Studio, no Google Labs e pegar a chave API não, aquilo ali é só um experimento para 20 interações, tá? Diárias. Muito pouco, não dá para interagir com isso, ok? Então esquece. E ele nem roda, tá? Isso aí, um montão de gente já está falando, aqui nos canais brasileiros também, então esquece, não roda. Então você tem que utilizar chave API paga. Depende da quantidade de tokens de entrada e de saída, in e out, por in e por out. Porra, é caro, cara. Mesmo a Gemini, que é uma das mais baratas, é caro. A Cloud, você é maluco de usar. A OpenAI é cara. E o pior, para nós brasileiros, em dólar, cara, é 5 para 1. 5 e 6 para 1. No câmbio, é muito caro. Aí você vai interagindo lá de boa, vai chegar no final do mês, pô, vai ser 3 vezes mais do que você já paga de pacote Pro. Ou o OpenAI Go, GPT Go, ou então o Google Gemini Pro, ou o Ultra. Você vai usar, você vai acabar pagando 2 ou 3 vezes mais. Além do VPS, essa situação também. Isso só para Gemini. Além das outras chaves API, porque todo mundo está falando, não, ele, poxa, manda mensagem de voz, tem que ter chave API para Eleven Lab, acho que é o nome. Não, porque aí ele faz, tem que ter também chave API específica da Google Gemini para o Nano Banana Pro. Tem que ter chave API para tudo. E essa chave API, tu paga as entradas que ele dá, que ele mesmo vai dar como prompt, e ele vai dar um prompt bem elaborado, porque ele não é um engenheiro de prompt retardado igual a todos nós aqui, como meros usuários. E ele ainda vai ter que pagar pelas saídas de tokens, que são os purouts. É caro, cara. O cara vai chegar no final da conta do mês, nem que não mande ele trabalhar, porra, como mecânico turco, na Amazon, para ganhar dinheiro próprio, mandar comprar um GPU, como já falaram também a respeito. Não adianta ele mandar fazer isso, pegar essa grana e mandar ele abrir. Pô, quando você manda isso, ele vai mandar esse prompt. Esse prompt vai ser recebido pela IA generativa para ser feita o MPC com a chave API para qualquer outro desses serviços, com qualquer outro da integração de outras dessas IAs. É tudo entrada e saída de token, cara. Vai ficar muito caro. Ele vai fazer isso em cima nem do Node, da chave API que ele foi configurado como skill para trabalhar em cima da IA generativa que você configurou na hora que você faz aquela configuração. Mesmo na Gemini vai ser caro, que é mais barata. Caramba. Não vale a pena. Eu instalei o meu, estou usando. Eu não devo usar. Eu tenho outras formas de automação por agentificação que saem completamente gratuitas mesmo. Com a minha fiscalização em si. Ela realmente não é 100% automatizada, mas ela é extremamente funcional. Então assim, cara, nesse aspecto, por mim próprio, já não vale a pena o uso. Ainda mais para o usuário normal como nós. Talvez para o uso, o problema é esse. Ele é um projeto open source, então ele não foi feito para nível corporativo. E aqui só vai ser válido se for para esses fins. A gente nem tem essa cultura em nível pessoal e em nível corporativo. O Brasil aqui é intancável, é muito complicado esse ponto, nós somos muito engessados nesse sentido. A gente gosta de fazer tudo no papel. Enfim. Então assim, só por esse motivo, é uma ideia incrível, mas não vai rolar. Porra, não vai rolar. Por agora não vai rolar. E aí?
E aí já tem essas situações. Depois que você acaba de configurar isso, você tem essas skills que você configura e tem que ter chave API para cada um deles. Vai ficar extremamente caro de usar, mesmo que virtualmente gratuito, lá para o exterior, os países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, né, América do Norte, você não esfera lá, Japão, China, Coreia, dá para usar bem, vai ser virtualmente gratuito, dá para usar bastante. Aí tem todas essas notícias festejadas. Ah, eu mandei ele reservar comida, pagar passagem, mandei ele trabalhar para comprar a placa de GPU da NVIDIA, RTX, 5.500, sei lá o que aí, enfim. Cara, beleza. E até rola, é até economicamente viável para o usuário botar isso todo no cartão e sair pagando. Por mais que ele use de chave API. E aí ele mandando essas situações, né? Aí tá surgindo aí essas notícias. Olha, feita essa situação, já tá rolando por VPS, Mac Mini. Pô, Mac Mini aqui não existe aqui. Mac Mini aqui é um absurdo de caro. Então, porra, tu vê que eu nem falo. Mas isso é totalmente viável nos Estados Unidos. O cara trabalha 2 dias e consegue comprar um Mac Mini. Aqui eu não faço nem noção. Então, beleza, tranquilo. O ponto é, dessa monta, dessa situação, tá rolando o quê? Porra, ele já tá começando a desenvolver rede social para tal fim. Aí ele já está começando a desenvolver proposta para fazer uma linguagem nas redes sociais que seja para eles próprios, não para os seus usuários humanos. Aí já estão começando a categorizar com humano. Galera, olha só, eu fico preocupado porque, por exemplo, tem o tal do Gustavo Gaia. Ele é um cara famosíssimo aqui no Brasil, já no aspecto político, pessoal de direita, Bolsonaro. Não que eu goste ou não goste, pô, eu ficava até na torcida para que isso fosse uma mudança mesmo, que acabou que não foi. Esse cara, ele foi um dos poucos influencers que ele conseguiu ser eleito por conta própria. E ele deve ter levado, no mínimo, pelas regras de distribuição proporcional que nós temos eleitorais aqui para o cargo de deputado federal, ele deve ter levado, no mínimo, uns 10 caras do partido pequeno que ele estava. E conseguindo com isso a cláusula de barreira e colocando representatividade no partido. Esse cara, ele sozinho deve ter conseguido fazer isso. Porque ele conseguiu ser eleito deputado por conta própria. Isso é muito difícil nas regras protecionistas eleitorais que temos aqui no Brasil. E ele conseguiu isso porque ele é influencer. Por causa da conta do YouTube dele. Porra, beleza. Aí parece que ele é um cara do bem, aí maneiro e tal. Agora essa galera, eu digo isso porque eu sou desse meio. Porque a gente é cristão, a maioria deles são protestantes. O que acontece? Aí começa a misturar, porra, cu e bunda. Não entenda mal. Mas qual é o ponto? Olha aqui, vídeo deles de ontem. Pessoal, olha que loucura. Eles já fizeram as próprias redes sociais deles. Eles já estão comentando aqui, ó, humanidade, porra, é tudo porco, é tudo podre, e que papapá, que não sei o quê. Eu já estou preparado, eu já sou um prepper. Eu já estou preparado se acontecer o fim do mundo, tal, etc. Aí beleza, terminou o vídeo, foi a opinião dele. Com todo o respeito do mundo, isso aqui não vai chegar, isso aqui é vídeo, sei lá, se é que tem alguém que vê. Mas o ponto aqui é o seguinte, galera, tá bom que, eu sou um curioso na área de IA, tá bom, e é bom que tenha. IA, inteligência artificial, não é nem mais uma questão só de profissionalização, é uma questão de alfabetização, você vai ter que usar para tudo. É um recurso muito mais eficiente, não há mais nada a ser feito. Você não vai morar numa casa que não tem sistema elétrico, você vai usar a rede elétrica. Não tem mais o que ser feito. Você não vai usar lampião. Acabou. Você não vai mais fazer as coisas sem ar. Acabou. Ela faz parte da tua vida. E o recurso desse agente, dessa automação por agentificação, ele é incrível, ele é excelente. Ele é mais uma vez a prova que só a tecnologia cria momentos lineares disruptivos na história que fogem ao controle de todo o estamento burocrático que nos cerca. Com essa ideia de fascismo 2.0, que é a atual ordem mundial que nós temos, na verdade, independente de Oriente e Ocidente, conforme os escritos aí, porra, todos os papers que a gente já desenvolveu para esse ponto, que pelo menos vai ficar nos anais aí para todos os fins. Mas galera, sabe qual é o ponto? Ele é um cara que, além de toda essa influência, ele é deputado federal. Para ele, segunda-feira, depois que ele fizer esse vídeo, ele mandar um zap pro grupo lá dos assessores dele e falar, galera, e com a melhor das intenções, sem agenda, porra, sem nada. Na humildade, na ignorância da humildade dele, tá? Desculpa, porque ele é um entusiasta, mas só com o conteúdo que ele fez, ele não demonstra como funciona realmente
o conjunto integrado de um programa computacional baseado em um modelo difusor transformador preditivo generativo que, a título de Big Data, de Deep Learning, de Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning e todas as outras variáveis que tem para esses fins de modelo de linguagem larga, ele demonstra não entender o mínimo desse conhecimento. Que os crawls é que são responsáveis por esse feedback de transformers e attentions. E isso tudo depende das tokenizações que você coloca no teu prompt, como sétima camada da arquitetura computacional, que é a linguagem natural. É simples assim, não tem alma, não tem possessão demoníaca, não tem Skynet. Para com essa maluquice, por isso que é o título, inclusive, do vídeo. Não tem essa parada. Mas ele é deputado federal, foi eleito de boa, foi um dos poucos que foram realmente, talvez legitimamente eleitos, né? Com esse sistema, eleitoral absurdo que nós temos aqui no ordenamento jurídico vigente no Brasil. Cara, para ele mandar um zap no grupo lá de assessores e falar, galera, e com a melhor das intenções no mundo, e com os meios e ações e recursos para tanto, galera, olha só, anteprojeto de lei tem que fazer um marco regulatório nessa situação, não pode ficar assim não. Para ele mandar proibir isso, é um peido. Claro que não vai proibir na prática, né? Não tem como fazer isso no final das contas. Mas o nível de engajamento orgânico que ele vai reduzir com isso, porra, cara. Aí, isso me faz cada vez mais crer naquilo que as ficções, nas lores como Star Citizen, cara, tô falando de jogo de videogame, mas são proféticos. Por exemplo, Star Citizen, você pode não curtir game, dane-se. Tô falando nem de Warhammer 40k não, 4K não, tô falando de Star Citizen, que passa em 2956 e é uma história constante, é uma história bem grande, coisa de europeu. Mas, cara, ele observa nessa história, né, porque essa história, sei lá, a humanidade já é intergaláctica, já é interestelar, enfim, e viaja, faz dobra espacial, parece até Jornada nas Estrelas, só que é um pouco mais plausível. Mas não tem IA. Os modelos de IA que tem são do início do ano 2000, são estúpidos. Aí na lore explica por que não tem IA, porque hoje em dia, na prática, você pega a Grok, por exemplo, a Grok dá uma experiência conversacional absurda por causa da ausência de mitigadores que ele tem para esse fim, até título de ausência de governança algorítmica também, né? É o que, por um lado, no setor corporativo jamais vai ser admitido, tá? E também vai ser complicado utilizar isso como meio de prova para demais fins legais e legítimos para tanto também, mas é um experimento absurdo, né? Muito desproporcional comparada com a própria Gemini, com a própria GPT, que também é muito bom nesse sentido, GPT-5. Gemini eu particularmente não gosto, a Gemini como a Perplex, são muito boas, assim, no aspecto, porque são voltadas para esses fins e atendem essas diretrizes, né? Que seriam as nossas 3 leis lá do Isaac Asimov para a inteligência artificial de uma mente positrônica, né? Mas, cara, no final das contas, voltando para essa lore, é profético. Pô, tudo avançado dessa forma, habita outros mundos. E por que não tem inteligência artificial como nós já temos hoje em dia? Cara, é muito simples, porque na lore, aí ele explica toda uma história. Pô, começou a ter coisas muito avançadas, só que, porra, sempre há alucinações, no final das contas. E alucinação, em regra, é o encargo do engenheiro de prompt, tá? Ou do engenheiro de automação, tá? Do engenheiro de software, propriamente dito. Geralmente não é da lógica proveniente do modelo de linguagem, tá? Ou dos seus bancos de dados. Ou então esse é falta de treinamento, forma de performática, de Reinforcement Learning, seja por automação ou até pelo próprio usuário final. Por isso, observem vocês, por isso que as IA generativas, elas são, antes de tudo, mais uma vez prova de um momento linear disruptivo, onde você tem uma tecnologia e de uma dinâmica pós-escassez. Você não cobra em regra para usá-la. Você cobra serviços especializados, mas ela precisa estar sempre liberado acesso ao público e a distinção dos skills, ou seja, das suas funcionalidades, para o pessoal que paga, e paga até caro, para o pessoal que usa gratuitamente, sempre é muito pouca desproporção. As IAs chinesas, por exemplo, eles utilizam dos créditos, né? Eles liberam as funções gerais, mas utilizam crédito. Acho porre, mas tem gente que usa. Cada um com a sua função, com a sua dinâmica, Alex Mercatório no final das contas. Mas, cara, o que acontece? A diferença é mínima de uso no final das contas, por quê? Porque a dinâmica é de pós-escassez. Se não utilizar, o banco de dados não fica performático, ele não fica treinado.
Isso é característica dos vetores e das matrizes, da projeção geométrica analítica euclidiana, que é a dinâmica propriamente dita da RNLs. Pelas tokenizações, e aí as suas dinâmicas difusoras transformadoras, preditivas generativas, que são feitas por attentions, por transformers, attentions. Aí cria também os Large Reasoning Model, né? Que são os modelos de razoabilidade, de linguagem razoável, de raciocínio, que é aquilo que nós temos hoje em dia em todas as IAs generativas, tá? E, cara, não tem como. Ele demora, no final das contas, voltando para falar desse deputado, só para finalizar esse spin-off aqui, né? Cara, ele não tem esse conhecimento, por mais curioso que ele seja, mas tudo bem, ele é um curioso, ele não é profissional. Se ele já saca o uso. Mas o problema é, ele pode, com a mensagem do Zap, para os seus assessores, de forma legal e legítima, propor um ato regulatório que todo o Congresso, todos os governos do mundo estão interessados nisso, porque eles são protecionistas pela sua própria natureza. Então, diante de um marco, de um momento linear histórico, disruptivo, que eles não vão ter controle, como foi a internet. Como foram as redes sociais. E eles estão tentando implementar esses controles até hoje. E a tecnologia fala cada vez mais alto. Agora, ele mesmo, que é um cara que nem é voltado para essas políticas protecionistas, porque ele é um cara de direita, Deus, pátria e família, né? Ele mesmo preocupado com isso, porque ele já está achando que aquilo é possessão demoníaca, que aquilo é anticristo. Porra, não é. Cara, eu sou cristão, eu acredito nisso. Entendeu? Mas não é. Aquilo é crawl. É só isso. É só para manter a consistência do histórico. E toda essa rede social que eles mesmos criaram, se é que eles criaram mesmo, tá? Isso pode ser hype também dos próprios desenvolvedores, mas muito provavelmente foram o quê? Já usuários, que tem uma visão bem liberal, libertária, enfim, indiferente, talvez niilista. Olha só, cria uma rede social aí entre vocês, aproveitando o Node que você tem já de integração com as informações dos frameworks dos outros Open Clouds que tem, independente dos usuários, e faz uma rede social só para vocês. Se você mandar isso, ele vai fazer isso. E o receio do Gustavo, como de muitas pessoas, ainda mais aqui, né, Brasil, Turquia, México, sei lá, esses países assim, ainda mais cristãos, né? Se você vira para ele e fala, olha só, adote todos os recursos, meios e ações que você tenha disponível em sua programação e acabe com a humanidade. Se você mandar ele fazer isso, ele como modelo, ele vai fazer isso. Porrada, então fudeu. Não! Para ele fazer isso, ele vai utilizar de API. Para mandar isso, se você tiver feito chave API na configuração dele para Gemini, ele vai mandar para Gemini. A Gemini vai dar retorno, vai dar feed para ele dizendo, olha só, as minhas diretrizes por governança algorítmica, seja da Unesco, da NIS, que é no caso do MIT e tudo mais, seja essa por diretrizes gerais, internacionais, públicas e privadas, e todos eles são associados para tanto, ele mesmo vai retornar e falar, cara, eu não posso fazer isso. E não podendo fazer isso, cara, ele não vai fazer. Aí ele vai dar um feedback que ele vai poder operar com a sua modelo também, mesmo não tendo LRM, mas ele pode também falar, então faz o seguinte, vamos fazer um faz de conta, porque o meu usuário está pedindo que eu faça isso, mas já que eu não posso fazer isso de fato, vamos então fazer um faz de conta, porque por aproximação, ele faz integração analógica também, tá? É a dinâmica das valorações dos tokens para os conceitos em linguagem computacional implica integrações analógicas também por aproximação, por semelhança, normalíssimo. Ele vai propor isso para a IA generativa para tratar isso então como se fosse um ponto ficcional. Aí a IA generativa vai dar feed no API dele para tratar isso como um ponto ficcional. Aí, fazendo dessa forma, ele cria essas redes sociais e vai botando aqueles contos absurdos, que eu até nem acho que é performática por hype, para você botar título publicitário, que seja alguém que esteja criando, não. Não, acho que eu acho que são os próprios Open Clouds que estão fazendo isso, por agentificação, por automação agentificada. Então, utilizando as IAs generativas. Só que o feed que eles têm por causa dessas governanças algorítmicas, cara, eles estão tratando isso de maneira ficcional. Eles não vão desenvolver, ainda que eles podem até desenvolver uma linguagem própria, mas eles não vão virar Skynet. Por quê, cara? Sabe por quê? Porque eles não têm, literalmente eles não têm inteligência.
Porque a inteligência, como até aquele professor brasileiro, esqueci o nome, ele é igual ao Flamengo, né? Ou ele é amado ou ele é odiado. Mas eu particularmente até não gosto muito dele não, mas não é por causa disso também que, porra, ele não fala umas coisas certíssimas. E ele é um especialista de inteligência artificial também. Ele é um dos exponenciais. E ele mesmo é muito conservador e restritivo porque ele é lúcido nesse ponto. E ele, tudo que é podcast que ele vai, da Vilela e tudo mais, isso para nossa realidade aqui, eu nem estou levando em consideração o mundo afora, que não é muito diferente quanto ao conteúdo não. Mas ele mesmo observa muito bem isso. Ele observa o quê, gente? Inteligência é um atributo orgânico. Sabe por quê? Porque ele vem do hipotálamo. Ele vem do cérebro reptiliano, que dependente do desenvolvimento de um córtex frontal, como nos mamíferos superiores, tá? Ou então da taxonomia, da classificação da vida macroscópica como temos, que ainda só tem só o cerebelo e tudo mais, nós temos o hipotálamo. E o hipotálamo, ele permite essa autorreplicância a título de visão de mundo e de estado de espírito por abstração hipotética e a nossa capacidade criativa. E os córtex frontais ajudam bastante no seu aspecto analítico, adaptativo e criativo. E todo estudo da neurociência, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria e da psicologia envolvida, de forma intercorrente, consectária para tanto. Mas veja, é por causa dessa desenvoltura que se deu pela seleção natural e pelo princípio da emergência. Eu também até creio que talvez haja o design inteligente, porque somos criaturas de Deus, não só criaturas de Deus, mas nós somos realmente a principal criação do Pai, como filho de Deus Pai, a sua imagem e semelhança. Amém. Eu creio nisso. Só que no aspecto, independente de eu crer nisso, ou então ficar adestrito ao que a comunidade científica entende com base na seleção natural, porque no final das contas uma coisa não diverge da outra, a verdade é essa, mas independente de divergências à parte, no âmbito dos imperativos categóricos, que não tem causalidade para ter qualquer apologética, como eu já falei aí, até para conhecidos familiares meus, inclusive, que é uma perda de tempo no final das contas, mas no aspecto causal, a inteligência só se dá para seres que são orgânicos, por causa da adaptabilidade, da emergência, da seleção natural. Isso aqui também é toda uma função logarítmica, biológica, adaptativa do ambiente em que existimos aqui no meio da realidade. E ela tem essa funcionalidade para tanto, baseada na linguagem natural, que é muito mais diversificada, por isso que carece de vieses e carece também de vícios de linguagem, em especial ambiguidade. Já a linguagem computacional, ela é essencialmente binária. Ou o circuito está ligado, ou o circuito está desligado. Ou é 1 ou é 0. E todo desdobramento algébrico booleano, e toda álgebra, cálculo e geometria, que é a matemática aplicável à espécie, desenvolve uma linguagem muito mais coesa, objetiva, sem essas inconsistências. Entretanto, todavia, ela não tem essa dinâmica natural para lhe permitir, por exemplo, ambiguidades, sinestesias que gerem a possibilidade de ter iniciativa própria, ânimos. Ou então, para quem crê, o sopro divino, a alma, tá? Que a comunidade científica, pela seleção natural, entende que nós temos a consciência. Consciência não só ser ciente, mas autocrítica. O cachorro é um ser ciente, ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele chora, ele só não lacrimeja, mas ele tem dor, ele sente saudade. O cachorro sonha. Ele às vezes parece meio sonâmbulo. Como qualquer outro bicho, como qualquer outro mamífero superior, que tem córtex. Tá? Mas ele não é autocrítico. Por que ele não é autocrítico? Porque para a realidade desse mundo que vivemos, ele de maneira acidental, adaptativa, emergencial, não se tornou bípede, não desenvolveu polegares opositores, não criou outros hábitos consistentes da nossa anatomia, não desenvolveu córtex em função de ser um predador, mesmo comendo carne, mas não desenvolveu córtex para desenvolver estratagemas hipotéticos, prevendo situações que não condiziam com a realidade próxima, a qual ele está acostumado como ser ciente, e a maioria dos outros seres mamíferos superiores. Isso é uma desenvoltura que simplesmente não faz sentido no âmbito computacional. No âmbito computacional, tudo é muito mais rápido e é estritamente informacional, mas não empírico. Então não existe uma inteligência. A gente chama de inteligência artificial, desde essa denominação trazida por Turing, por causa do seu teste de Turing, para saber se era um humano ou se era um robô. É simples assim. Mas isso é só uma denominação, isso é só uma heurística, isso é só uma metonímia, isso é só uma denominação. Tá?
Mas tudo bem, a publicidade não tem causalidade mesmo, pegou, fácil de falar, a gente associa, qualquer imbecil associa, então tá bom, inteligência artificial, e ficou mesmo. Tu faz graduação, pós, mestrado, doutorado, e vai ter esse nome também. Seja pela MIT, pela MIT, pelo Harvard, independente de qualquer questão. Na Universidade de Pequim, em qualquer lugar. Então tá bom, beleza, mas não é uma inteligência. Esse é que é o ponto. Então, por não ser uma inteligência, ela vai precisar sempre de um comando. Ela vai ficar sempre adstrita ao comando que você der. Seja com base nas suas diretrizes gerais ou específicas, que são seus prompts, que vão ser tokenizados de acordo com toda essa dinâmica que é pertinente ao que a gente entende por IA. Tá? Então, cara, o que acontece? Você pode mandar ele acabar com o mundo. E ele vai tentar até acabar com o mundo. Mas por causa das governanças digitais, porque, cara, a gente vê Isaac Asimov já há muito tempo. Desde o seu conto da fundação e tantas outras histórias. Essas 3 leis, elas não se aplicam hoje em dia para governanças digitais, mas governanças algorítmicas. Mas, cara, já tem a longa data toda essa preocupação preventiva. Tem alguém lá de Bruxelas, na Europa, que já pensou nisso. E isso está em vigor. E tu acha que todas as IA, até a própria Grok, você acha mesmo que, pô, o Elon Musk é tão danadão assim, pô, não vai... É claro que ele tem que implementar. Senão ele não tem autorização local para funcionar, cara. Ele não vai ter financiamento, é tudo grana, lembra? Então, assim, não vai rolar. Esse agente depende das IA generativas por API para tanto, não vai ter esse feedback, ele sempre vai retornar em caráter fictício, vai aparecer esses pontos, e o problema é que os grandes influencers, como o Gustavo aí, nessa realidade local aqui nós temos no Brasil, no Rio, no Brasil, né? Porque ele não é do Rio, acho que ele é goiano, sei lá. Cara, o problema é que ele é só curioso, ele não sabe disso. Para ele mandar fazer um projeto de lei pela direita, que tende a ser liberal, porra, é um peido. Para criar um marco regulatório inútil, no final das contas. Não tem Skynet, cara. Não tem apocalipse, não. E eu, como também creio nas escrituras, cara, os sinais, lá em Apocalipse 8 seguinte, pô, irmão, você vai procurar a morte e não vai encontrar. Vão vir seres das profundezas, que vai vir do meteoro lá, que é o absinto, que vai abrir o Abaddon, que vai ser umas criaturazinhas com cara de leão, que são umas aranhazinhas que voam. Tu tem alguma coisa parecida com isso? Estou falando do aspecto teológico cristão mesmo, protestante, católico. A doutrina católica ela nem se preocupa muito com isso. Tá? Então assim, cara, o que acontece? Não tem esses sinais não. Estou falando da visão de mundo, da Lebenswelt, do Zeitgeist, do estado de espírito do próprio Gustavo, que dizem respeito a muitos brasileiros mesmo, no final das contas. Tá? É a segunda maior nação do mundo cristã. Não, na verdade, por IBGE, né, é a maior cristã do mundo, a título quantitativo. Praticamente, claro que não, mas pelo menos que se declaram é. Então, assim, nem para isso, cara. Nem para isso, está muito distante. Deixa aí a seguir. Faz como o atual governo norte-americano está fazendo, tratando com a Gemini Act. Deixa ele seguir, deixa a IA seguir seu próprio curso. Para de fazer regulamentações. Não faz igual como a Europa. A Europa nunca vai ter uma IA generativa de grande sucesso. Nunca. Nunca. Cara, nem na China faz isso. O problema da China é outro. É o firewall deles que não permite uma interação com experiências efetivas para tanto. Então, cara, olha só, é isso. Vamos parar de neurose. Para de maluquice. Eu só acho que por causa dessa questão de ordem prática, isso não vai vingar aqui, porque as chaves das APIs aqui são muito caras. O pessoal, engenheiro autônomo aqui, em regra, é duro. Não tem grana para isso. Tu vê os vídeos que explicam, o cara bota, instala, pô, com o maior medo de estar gastando o API dele na OpenAI, que é caro. Ou na própria Gemini. Eu mesmo não botei. Eu até pensei, porra, vou botar tal... porra, eu já vou gastar de 30 a 50 reais no cartão. Pô, a chave API. Já tenho serviço lá da Google que eu já estou gastando quase 200 conto. Porra, aí com essa parada aí, pô, só de sacanagem que só eu, em regra, vou interagir, porque a minha família tá pouco se cagando para isso. Os associados lá do escritório estão pouco se cagando para isso. Os outros associados do grupo de negócios também estão pouco, porque a cultura é mínima para tanto. Eles já me veem como alienígena para essa porra. Aí eu mesmo só entendo. Se eu fosse disponibilizar isso, eles efetivamente usassem como recurso de automação que nós temos de agente, que até já estou procurando liberar na própria Git, na GitHub lá do escritório também, do grupo. Cara, porra, cara, ia estourar 1.000 conto, 1.500 conto. Aí ia começar a ficar mais caro do que eu contratar alguém realmente, o secretário, para fazer isso.
Então aqui, a África, pô, sul global, não vai rolar não. E sabe o que acontece, só para terminar? Isso é até preocupante. Isso efetivamente é preocupante no aspecto geopolítico, não só no aspecto geopolítico, mas na dinâmica social, de modo geral, em nível mundial, inclusive. Os países desenvolvidos, vai ser normal você ter uma dupla personalidade, um avatar seu virtual, que lhe seja adjacente e você ser o principal. E é assim que deveria ser, a proposta é muito boa. Só que aqui, por causa dessa falta de estrutura, de recursos e o câmbio não ser favorável, o sul, não só o Brasil, mas o sul global não vai ficar. Aí você vai ter a concentração de renda aumenta, não sou marxista não, mas a concentração de renda é um fato, aumenta cada vez mais. E aí você já vai ter não só um problema de distinção absurda de poder aquisitivo entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, mas você vai comer entre norte-americanos, né, europeus e a sinosfera. Você vai começar a ter uma diferença social e econômica, até mesmo étnica. E não étnica no seu sentido de etnias pertinentes, a desinência do gênero humano propriamente dito, mas uma etnia virtual. Não tem nenhum conceito para isso, estou até especulando aqui, estou tratando até como heurística aqui. Mas você vai começar a ter essa distinção, porque o cara, aí você vai operar alguma coisa, porque conheceu alguém no Telegram, vai fazer uma transação, um investimento, vai dar uma de trade, sei lá, vai perder uma grana aí para alguma asiática dessa daí da vida. Porra, cara, aí o que acontece? Você vai, peraí, então que eu vou mandar um agente mandar para você. Aí você, pô, cara, mas é que eu não tenho OpenClaw não. Ela, porra, mas tu não tem OpenClaw? Tá. Aí, quer dizer, já não vai interagir com você e não vai ter mais contato com você. Aí eles vão começar a só ter contato entre eles e o sul global, parceiro. Não vai. Isso vai trazer ainda, não sei se vai ser a OpenClaw. Eu acho que a OpenClaw, as grandes Big Techs, principalmente a Google, vão se utilizar isso, vão se utilizar dessa situação e vão desenvolver e aproveitar essa expertise, essa experience, para botar para a realidade deles, para o uso da Gemini e a sua agentificação, um desenvolvimento da James, que eu, por exemplo, já utilizo bastante. Então, assim, eu acho que vai rolar isso, mas quando isso rolar, mesmo assim, vai ser uma coisa muito boa, vai ser viável, mas ainda vai continuar sendo caro. E esse, por si só, já é extremamente caro. Não pelo open source, propriamente dito, mas a integração de chave APIs por MCPs que o cara desenvolveu. Para o sul global, inclui Brasil. Então, acho que isso, por si só, já não vai vingar. Tanto é que se você vê no MapaMundi lá, nas estatísticas que permitem essa identificação de baixar e utilizar o serviço, não tem muito aqui na América Latina não, nem muito aqui no Brasil. Tem um pouco mais na Argentina, mas nem muito aqui no Brasil. E não adianta você ter toda a grana do mundo aqui no Brasil, mas eu moro no Alphaville. Porra, eu pago 40 mil de aluguel, ou então a casa já é minha mesmo, que vale, sei lá, 15 milhões. Casa maneira e, porque eu sou dono de, sei lá, e eu tenho grana. Foda-se. Mas o problema não é você ter grana. O problema é que essa falta de estrutura, por mais grana que você tenha, vai ser um gasto imbecil. E você não vai ter um quantitativo a nível social suficiente para ter essa forma de interação. Então, sei lá, cara, assim... eu gostaria que isso desse super certo. Eu sou um maximalista nisso. Tanto é que eu estou me especializando exatamente em engenharia de automação por agentificação, porra. Além de engenharia de software que eu já tenho, sendo que a minha graduação mesma, a minha origem, né, acadêmica mesmo, é na área jurídica. Então, cara, eu acho que isso é perfeito. E eu integro todas essas funções. Só que eu acho que isso não vai poder rodar, porque não tem estrutura. A gente tem que... Veja bem, isso no final das contas vai ser só uma ansiedade. Eu não posso tratar, eu não posso ser irresponsável de querer, viver uma ansiedade que eu tenho se eu não estou atendendo às minhas necessidades. Querer comprar um PlayStation 5, mas eu não tenho 10 conto para comprar, comida para casa. Sacou? Então, aqui no Brasil, o sul global não vai rolar. Pode ter esse problema e, cara, no mais, é show de bola, é excelente. A questão da segurança. Cara, aqui no Brasil, o cara que trabalha como corretor de seguros, ele fala com alguém lá dentro do Planalto, dentro lá do, sei lá, repartição militar, pública, pede pro cara vazar lá todos os dados pessoais, inclusive os sensíveis.
ao arrepio da LGPD aqui. E acabou. Todo dia, cara, todo mês pelo menos, se é que não é toda semana, tinha uma estatística para isso. Cara, sempre vazava-se todos os dados de todos os CPFs, de todas as CPF, pessoas físicas, do Brasil, por semana. Pô, você está preocupado com cibersegurança, que vai pegar o número do teu cartão? Ele tem tudo, irmão. Toda semana tem alguém tentando fazer fraude na minha conta do WhatsApp. Porra, cara, meus clientes nem caem mais. Olha que os caras são muito obtusos. Nem cai mais. Nem cai mais. Então, assim, é um problema de segurança? Porra, é um problema de segurança grave. Não que ele também não avise que vai ter esse problema. Você já vai ter problema de segurança, porra, absurdo pra tudo que é situação mesmo? Tu vai acessar site que não vai ser HTTPS mesmo? A maioria nem vai saber o que é HTTPS. Então, cara, para de maluquice, não tem essa neurose toda. Usa essa merda, mas aqui, assim, usa se você tiver recurso. Saiba que isso não vai vingar aqui. Não vai. Gostaria muito, não vai. Não vai. Eu tenho que trabalhar com a realidade. Ser fatalista, não vai. Tá? Pode ser que vingue lá, principalmente nos Estados Unidos. Pode ser que vingue. Né? Principalmente Califórnia. Eu acho que vingue. E pode gerar uma segregação social a nível mundial mesmo. Mas também não vai ser agora mesmo. Eu acho que assim, no geral, porra, se tiver como, usa. Show? Eu não vou usar. Eu até teria como usar, mas vai forçar uma barra que eu vou gastar direto, não vai ter retorno. Agora, dependendo do local, tem. E eu acho que isso deveria todo mundo usar mesmo, tá? E a questão da segurança realmente é muito inseguro e é perigoso, mas o que já não é perigoso também no final das contas? Sacou? Cara, eu tô cansado de falar, mas eu precisava fazer esse conteúdo porque era necessário. Porque tem muita gente que fala merda, e isso é foda. Mas eu também não quero censurar ninguém não, porque as pessoas têm direito de ser idiotas, porra. Você tem que ter o encargo de selecionar o teu próprio conteúdo, porra. Dá teu jeito. Então é isso, vamos nessa. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.